Oi pessoal, o caso abordado hoje aqui será um caso real, que permanece um mistério até os dias atuais. No inverno de 1959, em uma das regiões mais inóspitas do planeta, um grupo de 9 jovens experientes decidiu atravessar as montanhas geladas da Cordilheira dos Urais, na antiga União Soviética, sem imaginar que aquela jornada, planejada como um desafio esportivo, se transformaria em um dos mistérios mais perturbadores e inexplicáveis já registrados na história moderna. Eles não eram aventureiros imprudentes, nem amadores em busca de emoção. Eram estudantes treinados, preparados física e mentalmente para enfrentar condições extremas, liderados por Igor Dyatlov, um jovem respeitado por sua experiência em expedições de inverno e por sua capacidade de liderança em situações adversas. O plano era simples, ao menos na superfície: cruzar a região montanhosa, registrar a expedição e retornar dentro do prazo previsto, algo que já haviam feito antes em situações igualmente difíceis. No entanto, existe uma linha invisível que separa o previsível do inexplicável, e naquela jornada, essa linha foi cruzada. Após dias enfrentando neve profunda, ventos violentos e temperaturas que despencavam para níveis capazes de congelar a pele em minutos, o grupo chegou a uma montanha conhecida como Kholat-Syahlu, um nome que, traduzido da língua local, significa algo inquietante: Montanha da Morte. Uma coincidência que à primeira vista pode parecer apenas um detalhe cultural, mas que ganha um peso completamente diferente quando observamos o que aconteceu ali. Na noite de 1º de fevereiro, algo rompeu completamente a lógica, em circunstâncias que até hoje desafiam qualquer explicação definitiva. Os 9 integrantes do grupo abandonaram sua barraca de forma abrupta e desorganizada, rasgando o tecido de dentro para fora, como se a saída convencional simplesmente não fosse uma opção viável naquele momento, como se cada segundo fosse vital, como se permanecer ali significasse um perigo imediato e inevitável. O mais perturbador não foi apenas a fuga, mas a forma como ela aconteceu. Eles saíram praticamente sem roupas adequadas, alguns descalços, outros vestindo apenas peças leves, enfrentando temperaturas extremamente negativas no meio da noite, em um ambiente onde até mesmo alguns minutos de exposição já seriam suficientes para causar desorientação, hipotermia severa e, eventualmente, a morte. Isso não foi uma decisão racional, foi uma reação, e reações desse tipo não surgem do nada. Quando as equipes de resgate finalmente chegaram ao local dias depois, encontraram uma cena que parecia congelada no tempo, como se a própria montanha tivesse decidido preservar aquele momento como um enigma permanente. A barraca permanecia parcialmente coberta pela neve, com cortes visíveis feitos de dentro para fora, confirmando que a fuga não foi causada por algo externo imediato, mas por uma urgência interna, uma necessidade desesperada de sair, de escapar, de se afastar daquele ponto específico a qualquer custo. Os primeiros corpos foram encontrados a cerca de 1,5 km de distância, próximos a uma árvore, onde sinais de uma tentativa improvisada de fogueira indicavam que em algum momento eles ainda estavam lutando para sobreviver. Ainda havia consciência, ainda havia tentativa, mas algo já havia quebrado completamente a estrutura lógica do grupo. Os galhos da árvore estavam quebrados a vários metros de altura, sugerindo que alguém havia subido ali, possivelmente tentando observar algo à distância, ou talvez tentando fugir de algo que estava no solo, algo que não deixou rastros claros, mas que de alguma forma influenciou cada decisão tomada naquela noite. À medida que mais corpos eram encontrados, a situação deixava de ser apenas trágica e começava a se tornar inexplicável. Alguns estavam posicionados como se tentassem retornar à barraca, como se após o impulso inicial de fuga tivessem percebido que aquele era o único abrigo possível, mas já fosse tarde demais. Já não houvesse tempo, já não houvesse condições físicas para completar o trajeto. E então vieram os últimos 4 corpos, encontrados meses depois, sob a neve, em um barranco. E com eles, vieram os detalhes que transformaram esse caso em algo muito maior do que um simples acidente. Fraturas graves, esmagamento de tórax, danos cranianos severos, lesões compatíveis com forças extremamente intensas, comparáveis a impactos de alta velocidade, mas sem sinais externos proporcionais, sem cortes profundos, sem o tipo de trauma visível que normalmente acompanharia esse nível de dano interno, como se a força tivesse sido aplicada de uma forma incomum, quase impossível. Além disso, algumas vítimas apresentavam ausência de língua, olhos e tecidos moles, o que gerou ainda mais especulação, ainda mais dúvida, ainda mais espaço para teorias que tentavam preencher lacunas que a investigação oficial simplesmente não conseguiu explicar de forma convincente. E então, a radiação. Vestígios de radiação foram encontrados em algumas peças de roupa, um detalhe que por si só já seria suficiente para levantar suspeitas sobre envolvimento militar, testes secretos ou qualquer tipo de atividade não documentada oficialmente naquela região remota da União Soviética durante a Guerra Fria. A investigação foi aberta, e de certa forma foi encerrada rápido demais. A conclusão oficial apontou para uma força natural desconhecida, uma resposta vaga, genérica e para muitos conveniente.
porque existem casos em que a verdade não é escondida diretamente. Ela apenas nunca é completamente revelada. Desde então, inúmeras teorias tentaram reconstruir o que aconteceu naquela noite. Avalanches, fenômenos acústicos como infrassom, testes militares secretos, encontros com algo desconhecido. Cada uma dessas hipóteses resolve uma parte do quebra-cabeça, mas nenhuma consegue explicar tudo. E talvez esse seja o ponto mais perturbador de todos. Não é apenas o que aconteceu, é o que não pode ser explicado. Porque no fim, o caso do incidente do Passo Dyatlov não é apenas sobre morte, frio ou erro humano. É sobre um momento específico em que 9 pessoas experientes reagiram de forma completamente irracional, como se tivessem sido expostas a algo que quebrou instantaneamente qualquer senso de lógica, segurança ou sobrevivência. Algo que fez fugir parecer a única opção, mesmo que isso significasse correr diretamente para a morte. E talvez justamente por isso esse mistério continue vivo até hoje. Porque enquanto não entendermos o que pode levar um grupo inteiro a agir dessa forma, sempre vai existir a possibilidade de que aquilo ainda esteja lá fora. E você, no que acredita ser a causa desse incidente? Deixe nos comentários e até a próxima.